Olá! No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre quais são as principais diferenças entre morar no interior da Inglaterra ou morar em Londres. Então já sabe, né? Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, mas não esquece de se inscrever, ativa o sininho de notificações porque aí você não perde vídeo nenhum. Se gostar desse vídeo, já deixa aquele seu like e, claro, compartilha ele com todos os seus amigos, que a gente se vê por aí. Acho que esse é um dos temas mais pedidos aqui do canal e que, sinceramente, eu não sei por que eu não fiz o vídeo falando sobre isso até hoje. Há um tempo atrás eu fiz uma caixinha de perguntas lá no Instagram pedindo que vocês me dessem sugestões de temas de vídeos que eu pudesse fazer aqui no canal nesse período de quarentena, onde tem muita coisa fechada, onde a gente não pode sair. E o tema mais pedido foi esse, para que eu falasse quais são as diferenças, se vale a pena morar no interior. Então eu decidi fazer esse vídeo para esclarecer isso tudo para vocês. Se é a primeira vez que você tá aqui no canal, eu já morei em Londres. Hoje em dia eu moro no interior da Inglaterra, então é por isso que sempre me fazem essa pergunta. Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro o dia que eu comprei minha casa. Se você ainda não viu esse vídeo, ó, vou deixar o card aqui em cima. E aí, gente, o que eu tenho pra falar pra vocês logo de início é o seguinte, é que eu preciso explicar pra vocês como que isso tudo é dividido. Quando a gente fala morar em Londres e morar no interior, a impressão que dá é que o interior é um interior muito interior. Então vamos lá pra eu explicar pra vocês qual é a principal diferença disso tudo. A primeira delas é que fazer essa comparação é muito injusta. Primeiro, Londres é a capital do país. É um dos centros financeiros mais importantes do mundo. Londres já foi considerada uma das principais cidades do mundo inteiro e já foi desejada por muita gente. E claro, é uma das cidades mais visitadas do mundo. Consequentemente, tem um dos metros quadrados mais caros que a gente possa encontrar no mundo inteiro também. E aí a gente vai ter o interior, que vai ser todo o restante da Inglaterra. Tô brincando, mas é assim, só pra vocês entenderem como é que funciona. Você tem a cidade de Londres, e se você pegar o mapa, você vai ver que tem uma área verde que circula a cidade de Londres. Isso a gente chama de cinturão verde. Tem uma lei que é para evitar, né, o crescimento urbano da cidade, que tem que ter um cinturão verde, sabe? Onde você não pode construir casas. Ali é todo feito para ter fazendas, para estimular o setor da pecuária todo em volta. Então saiu desse cinturão verde, a gente meio que já considera sendo interior da Inglaterra. E aí é por isso que você vai ter diferentes tipos de interior. Você vai encontrar um interior que é mais industrializado, onde você vai ver mais indústrias, sabe? Você vai ver um interior onde você vai encontrar mais fazendas, pouco desenvolvimento, né? Aquele lugar bem calmo. Você vai ter cidades do interior, onde ela vai ser bem abastecida de transporte público. Você vai ter cidades do interior que você não vai ter praticamente transporte público, que você vai precisar de carro para fazer quase tudo. Você vai ter cidades do interior que vão ser turísticas. Então isso tudo vai diferenciar que tipo de interior que você vai morar. Então, quando a gente fala de interior, nem sempre a gente tá falando lá do norte da Inglaterra, sabe? Lá de Manchester, que é o que mais me perguntam aqui no canal. Eu moro no interior que é mais próximo de Londres, então eu não tô morando lá tão no norte. Então acho que isso é muito difícil de fazer essa comparação. O que vale mais a pena? Tudo vai ser um grande depende. E aí eu vou contar pra você um pouco sobre a minha experiência, pra dizer o que eu passei, por que a gente decidiu morar aqui no interior, pra você ter mais uma noção também. Assim que eu cheguei na Inglaterra, eu morei em Londres. Eu atualmente moro na Inglaterra tem 2 anos e pouquinho, então durante 1 ano eu morei em Londres e eu vou falar pra vocês o que eu mais gostei. Eu acho que as coisas que são mais atrativas de você morar na cidade. A primeira delas é a opção de transporte público. Você vai ter transporte público acessível para qualquer lugar da cidade. A cidade é muito bem servida de metrô, de ônibus. Você vai ter metrô que passa de 1 em 1 minuto, de 3 em 3. Ônibus então nem se fala, passa o tempo inteiro. Não é um transporte às vezes que seja muito barato, né, com o caso do metrô, mas o ônibus é muito baratinho. Então você tem essa facilidade quando você mora na cidade de Londres. Outra facilidade, por ela ser um dos principais centros financeiros do mundo, você tem muita indústria, você tem muita empresa, então você tem um leque de opções, se você quiser trabalhar no centro de Londres, maior do que se você for morar na Inglaterra. Inclusive, os salários costumam ser maiores também em Londres. Mais sobre emprego e salários, se você quiser que eu fale aqui, escreve nos comentários que eu faço um vídeo específico sobre as diferenças de salário e emprego que você pode encontrar morando em Londres ou morando numa cidade do interior.
Outro ponto positivo quando você mora em Londres é que você vai encontrar de tudo lá. Lojas, estilistas, supermercados, muitas opções. Isso faz que fomente um monte de coisa, emprego e consumo também. E aí quando eu falo de Londres, muita gente acha que é só ali o centro, né? Mas não, você vai ter a opção de morar num lugar mais movimentado, onde você vai ter aquele vucu-vucu de gente o tempo inteiro, mas se você preferir morar num lugar mais tranquilo, onde não tenha tanto turista, você também vai encontrar bairros em Londres onde sejam mais tranquilos. E aí você vai me perguntar agora, né? Mas Simone, se Londres é tão maravilhoso assim, por que você decidiu sair de lá? Simples, gente. Porque depois de quase um ano, a gente decidiu que queria comprar uma casa aqui. Então, quando você começa a procurar casa para querer comprar, não que seja impossível comprar, tá? O valor que a gente pagou nessa casa aqui, a gente compraria uma casa em Londres também, mas não seria uma casa com essa estrutura que a gente tem agora. Com o dinheiro que a gente comprou uma casa aqui, a gente poderia ter comprado um apartamento ou um flat, dependendo da localização que a gente escolhesse ela. E aí tem a pergunta que ajuda a complementar essa parte do vídeo, que também sempre me fazem, é como que a gente achou a nossa casa por aqui, né? Acho que primeiro, antes de você procurar a casa, pega um pedaço de papel e escolhe o que você quer que tenha na sua casa, ou em volta dela, ou na cidade onde você vai morar. Uma das coisas que a gente sabia que a gente queria é que a nossa casa fosse uma casa nova. Um dos outros pontos que tinha na nossa lista é que a casa onde a gente fosse comprar tinha que ter uma estação de trem que fosse próxima e que aí esse trem nos levasse até Londres. Isso porque a gente não queria morar num lugar onde a gente ficasse dependente só de carro, por dois motivos. Um deles é porque o Cláudio trabalha em Londres, então vai que de repente o carro dele quebrasse e ele tivesse que trabalhar com o carro quebrado. Como é que ele iria fazer? Então aqui perto a gente tem uma estação de trem e que se tiver algum problema no carro ele pode pegar o trem e ir pro trabalho. O outro motivo é que eu não tenho carteira de motorista. Sim, gente, é uma vergonha. Mas até hoje eu nunca tirei carteira de motorista, nem no Brasil. No Brasil eu nunca nem cheguei a entrar na autoescola. Aqui não, aqui eu tô já matriculada para poder começar a estudar, para fazer a prova teórica, mas eu não tomei vergonha na cara ainda para finalizar esse processo. Se você quiser saber mais sobre como tirar uma carteira de motorista, escreve aqui nos comentários que aí eu faço um vídeo para vocês falando tudo sobre isso. Então, essa era uma característica muito importante, que tivesse fácil acesso a transporte na casa onde a gente fosse morar. E uma terceira característica, que eu acho que essa é a principal de todas, é que o valor da casa coubesse no nosso bolso. Tem cidades aqui do interior que mesmo não sendo em Londres, você vai pagar caro na casa. Agora, outra pergunta que me fazem é, mas aonde eu vou morar? Será que vai ter emprego? Como é que vai ser a oferta de emprego? Anota aí no seu caderninho. Entra no Indeed, entra no LinkedIn e começa a buscar vagas de emprego na área que você quer trabalhar. E aí você começa a fazer essa pesquisa e ver como que é aquecida a economia lá, né? Se você vai ter emprego lá ou não, se você tá indo para um lugar onde só tem fazenda e não tem muitas opções de trabalho por lá. Uma coisa que a gente fez também, que eu recomendo você fazer, é fazer uma busca no Google, botando o nome do seu bairro, botando o nome da cidade onde você vai morar, para você começar a ver, levantar informações sobre essa região, para você ver que tipo de notícia que tá passando de lá, o que fala no Google de onde você tá indo morar, se é uma cidade grande, se é uma cidade pequena, enfim, para você não chegar lá também sem conhecer nada. E se você não souber falar inglês, copie as informações que você tá tendo ali, né, no Google, mesmo em inglês, joga no Google Tradutor só para você ter uma ideia. E aí fica a dica, já começa a estudar inglês para você poder chegar nessa região já falando um pouquinho, para não ficar tão perdido assim. Quer dicas, né, de cursos de inglês para poder fazer nesse período? Vou deixar um card aqui em cima do vídeo que eu fiz falando das oportunidades para você poder fazer curso de inglês online aqui na Inglaterra. Tem curso de graça, inclusive. Então corre lá. Depois você tem que ver se vai valer a pena financeiramente para você. Porque às vezes você tem um trabalho que fica no centro de Londres. E aí você vai decidir morar lá longe, onde você vai ter que pegar um trem para chegar até Londres. Mas a questão toda é que você vai perder uma parcela do seu salário aí com o transporte para você poder chegar. Mesmo que você vá de carro, se você tiver que ir de carro para o centro de Londres, você vai gastar um dinheiro também. Tem vários impostos aí que você tem que pagar para poder dirigir em algumas zonas lá, em algumas áreas de Londres. Então isso tudo você tem que levar no papel, né? Tem que levar em consideração lá o que vai valer a pena para você.
Agora sim eu vou falar pra vocês os pontos positivos e os pontos negativos de morar no interior de acordo com a minha experiência. Sempre, gente, tudo que eu tô falando aqui no vídeo é de acordo com a minha experiência. Pode ser que outras pessoas pensem diferente, tenham tido experiências diferentes, tá? Eu tô passando aqui um pouquinho do que eu vivi. Será que a gente, será que eu e o Cláudio tomamos a decisão certa? Sim, gente, com certeza. Primeira delas porque a nossa casa é muito confortável. A gente levou um tempo, pesquisando, vendo qual era o modelo de casa que a gente queria. A gente visitou várias casas, várias ofertas, várias construtoras, até a gente encontrar, uma que coubesse no bolso e que tivesse as características que a gente queria. Então a nossa casa é confortável. Para esse período que a gente está passando agora, que não pode sair de casa, isso fez toda a diferença. E uma outra coisa também é o que eu falei pra vocês, como na nossa característica, como a gente queria que fosse uma casa que fosse próxima ao transporte público, próxima a uma estação de trem, eu continuo tendo acesso a Londres. Então toda vez que eu quiser ir lá pro centro de Londres, toda vez que eu quiser fazer um vídeo pra vocês, pra mostrar aqui no canal, claro, não tão fácil quanto morar em Londres, mas eu continuo tendo acesso à cidade. E uma outra característica, de pontos positivos é que aqui é muito tranquilo. Pode ser que esse ponto positivo que é pra mim não seja pra você, Como vários amigos meus que vêm aqui em casa, eles gostam de vir aqui, inclusive até pra descansar, pra relaxar, mas eles falam: "Si, não tem como morar aqui é muito tranquilo, eu não me vejo morando aqui, eu gosto de movimento, eu gosto de ter restaurante, balada pra ir de noite." Aqui tem? Tem, mas é uma quantidade bem pequenininha, não é aquele negócio de você morar em Londres. Então isso tudo você tem que levar em consideração. Pra mim, gente, essa tranquilidade é uma qualidade muito boa. Mas nem tudo também tem só pontos positivos, Tem o ponto negativo de você morar no interior da Inglaterra. Uma das coisas foi o que eu falei lá no início do vídeo. Às vezes, o salário em Londres é mais alto do que o salário que você vai receber aqui no interior da Inglaterra. Então isso pode ser um ponto negativo, dependendo do que você faça, dependendo da sua profissão. Outro ponto negativo, e isso, gente, é um ponto negativaço mesmo, é em relação ao transporte público. Apesar de eu ter falado pra vocês que aqui eu tenho trem para poder ir para Londres, o intervalo de um trem para o outro é muito grande, que você às vezes não encontra isso em Londres. Da minha casa, o intervalo de trem para ir para Londres é de 30 minutos, no final de semana é de hora em hora. Então, só para vocês terem uma ideia de como que demora, às vezes, o trem aqui. A outra desvantagem, em relação ainda em transporte público, lembra que eu falei que em Londres tem ônibus para lá e para cá? Aqui também tem ônibus, mas demora, gente. Não passa um atrás do outro e não tem a vantagem que Londres tem. Por exemplo, Londres é aquele ônibusinho vermelho de 2 andares, Então você vai pagar R$1,50, eu acho que é R$1,50 a tarifa que tá agora, e pode andar durante 1 hora sem pagar nada mais. Então você pagou R$1,50, se você tiver o Oyster, ou pagou com seu cartão de débito, ou pagou por contactless, enfim, você vai pagar esse valor durante 1 hora. Pode entrar, sair, pegar de novo. Aqui não. São várias linhas de ônibus. Então, se você pegou o ônibus azul, você pagou por aquela tarifa. Se você for descer e pegar o ônibus amarelo, você vai pagar a passagem de novo. Isso é um ponto negativo que você tem que avaliar quando for morar no interior também. Bom, acho que esses foram todos os pontos positivos e negativos que me marcaram, de acordo com a minha experiência por aqui. Se você ainda tá perdido, te digo pra primeiro pegar uma folha de papel, pega um bloquinho aí, escreve quais são as características indispensáveis que tem que ter na região onde você quer morar, e aí começa a procurar a partir daí para você tomar a sua decisão acertada. Se você ainda ficou com alguma dúvida, já escreve aqui no comentário, que aí eu vou te responder, vou ter o maior prazer de te responder. E claro, se tiver muitas dúvidas, muitos temas diferentes, eu faço a parte 2 e faço um vídeo bem legal explicando para você também. Se por um acaso você for novo no canal e ainda não for inscrito, já se inscreve porque é muito importante, e ativa o sininho de notificações porque aí você não perde vídeo nenhum. Deixa o seu like também para o YouTube recomendar mais o meu vídeo para mais pessoas possíveis, e claro, compartilhe ele para todos os seus amigos, que a gente se vê por aí. Tchau! Você vai ter aquele interior onde tem bom transporte público, e vai ter interior que não tem nada de transporte público praticamente. Nossa,